Olá, gente boa! Avançamos com... Sala de prosa, Brano? Pensa numa prosa boa? Pensa numa conversa boa e numa conversa que também alerta. Exatamente. E hoje é assim. Hoje vai ser assim, ó. Conversaremos sobre a ameaça do liberalismo. Vai embora não. Fica aí, hein? A Bíblia não é a palavra de Deus. Ou a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que os púlpitos e as escolas teológicas, mestre, estão tratando essa frase? A Bíblia é a palavra de Deus. Tem muita gente hoje dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem outros dizendo que ela só contém a palavra de Deus. Mas o que a própria Bíblia diz de si mesma é que ela é a palavra de Deus. E quem disse isso foi o próprio Jesus. João 17:7. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse contexto que nós vivemos assim, de que tem que ser politicamente correto, a cultura pressiona pastores e pregadores a adaptarem a mensagem de acordo com o ambiente. Ei, mestre, qual é a ameaça disso? Essa é a grande, o grande gancho que eles pegam para querer impor essa questão liberal é o seguinte, que a Bíblia foi escrita para um tempo, para uma época, para uma cultura, para uma realidade, que o mundo mudou, que o mundo avançou, que a ciência cresceu, e que a visão que se tem da vida é outra, a cosmovisão é diferente. Então, esse livro tão antigo não pode regular ou regulamentar as relações num mundo do século XXI, uma vez que esse livro foi escrito tanto tempo atrás. E aí, relativiza-se as Escrituras. E para nós, ser cristão é você entender que a Bíblia é um livro inspirado. A mente que está por trás não é apenas humana, é divina. Portanto, ela não caduca. Ela não pode Deus falhar. Coordenando tudo. Tudo. Ela é inspirada, ela é inerrante, não tem erro. Ela é infalível, porque todas as suas profecias cumpriram-se, estão se cumprindo e cumprir-se-ão. Não tem, O mestre, conta de novo aí aquele negócio das moedas do Espírito Santo. Sim, isso foi um estudo feito por Gene Getz, quando ele está pegando as profecias bíblicas e perguntando o seguinte, essas profecias, elas acontecem no campo da coincidência ou, de fato, são profecias específicas que estão se cumprindo, porque quem fez está aqui, está ali, está lá no futuro. E ele diz o seguinte, se as profecias todas fossem colocadas no campo da coincidência, do jogo, isso significa 10 elevado a uma 17ª potência. Botando isso em cifra, é você pegar o estado do Espírito Santo, que é o terceiro menor estado do país, só perde para Sergipe e para Rio de Janeiro, em extensão territorial, cobri-la de moedas de R$1 na camada de 30 centímetros. Marcar uma dessas moedas... No estado inteiro? Estado inteiro. E vendar uma pessoa. A possibilidade dessa pessoa, com os olhos vendados, achar essa moeda, nesse mar de moedas, é a probabilidade das profecias se cumprirem em termos de coincidência. Mas quando uma pessoa, um pregador, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, aconteceu alguma coisa. É que ele não teve a experiência da fé em Cristo, é que ele foi instruído errado num seminário, é que ele está querendo de qualquer maneira dar certo, independente se Deus aprova ou não. Qual é a sua avaliação? Deixa eu puxar um pouquinho na história para a gente chegar a isso aí. Primeiro, isso começa lá mais recentemente, moderna, com o racionalismo no século XVII, com René Descartes, penso logo existo. Ou seja, a minha razão é o tribunal superior do aferimento da verdade. Se eu não conseguir explicar, não pode ser verdade. Veio o iluminismo no século XVIII na França, com a onda de ateísmo, e as igrejas foram varridas pelo ateísmo.
o que levanta a igreja, o avivamento do século XVIII, 1792, com John Wesley, né? Depois vem Dibélius, no século XIX, dizendo o seguinte: bom, eu examino a Bíblia agora não mais pelas lentes da leitura gramática histórica, mas pelas lentes do crítico literário. Então, se tem milagres aqui, eu não explico milagres, não pode ser verdade. Não tem milagres. Então, isso é um mito. Eu tenho que demitologizar esse texto. Eu tiro isso aí não é verdade. Bom, para me conformar com o darwinismo, eu preciso dizer que também a criação lá é mito. Adão e Eva não existiram, é mito. Que isso, é tudo mito. Então eu vou tirando, eu vou matando a Bíblia é traída, eu vou arrancando. Quando você chega a ponto de dizer que a Bíblia não é mais palavra de Deus, você não tem mais o que pregar. Mas a pessoa usa a Bíblia para pregar essas coisas. Usa no que lhe convém. Aham. Só no que lhe convém. E nega o restante. E aí, meu entendimento é que qualquer igreja que subscreve o liberalismo assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Porque não há antídoto contra o liberalismo. Você percebe a igreja da Europa hoje? Morrendo. Você olha as denominações históricas da América, todas perdendo milhares e milhares de membros. Agora, o liberalismo não começa lá na congregação, não, começa lá no seminário. É aquele cara que se acha, o cara que se acha muito intelectual, não, isso aqui... Não pode ser milagre. Não pode existir. Pode existir. E aí começa a destilar o seu veneno lá no seminário, e esse pastor que sai desse seminário envenenado com essas heresias, matam as igrejas quando sobem um pouco. Quer dizer, então a Bíblia não tem autoridade sobre ele. Ele é que tem autoridade sobre a Bíblia. O fato de você, membro da igreja, ler a Bíblia te protege disso. O que muita gente acaba sendo levado nessa enchente aí do liberalismo é porque não lê a Bíblia e não ora. Há uma canção que as crianças cantavam, que nós cantamos: leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Minha mãe, Dona Ilka, ela tem 97 anos. Depois da pandemia, ela foi poucas vezes, né? Hoje ela tem 97, mas ela tinha 94 anos, por aí, antes da pandemia, e 93 anos. Um dia ela me ligou. Disse: meu filho, teve um pregador aqui que ele pregou muito bonito, pregou muito eloquente, ela é de uma igreja lá no sertão. E ela disse: mas eu estava olhando minha Bíblia aqui, eu acho que ele está errado. Porque minha Bíblia fala de outro jeito, mesmo ele sendo assim um pregador afamado. Eu falei: minha mãe, fique com a Bíblia. É isso aí. Não é? É isso aí. Se você ler mais sua Bíblia e crer na sua Bíblia... O que é curioso, Jeremias, que de vez em quando surgem alguns teóricos. Por exemplo, você se lembra que recentemente foi lançado um livro na Inglaterra, Deus um Delírio. E aí muita gente fala: agora... Acabou, a Bíblia está discreta. O que está indiscreto é Deus um Delírio. Acabou, virou poeira. E a Bíblia, que já passou por tantas perseguições, de fogueiras, né, do índex, de perseguição, de proibição, continua sendo o livro mais traduzido, mais publicado, mais distribuído, e não vai parar. Não vai parar. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Ela é indestrutível. Ela não pode falhar. Ô meu pastor, deixa eu falar com você primeiro aí. Não inventa moda, não. Prega o evangelho de Cristo. A hora que você reinventar a roda, não, né, varão? Não, porque é o seguinte, às vezes o varão acha que pregar que o sujeito é um pecador, que ele precisa de arrependimento, e que Cristo morreu pelos seus pecados, e que Cristo dá a nova vida, e que Cristo está vivo, e sem Cristo, sem vida, ele acha que isso é muito demais, é muito simples. Nos Estados Unidos há um pregador, eu não vou citar o nome dele, mas é pastor de uma das maiores igrejas. Eu escutei dele o seguinte: na minha igreja não se prega sobre pecado. Porque o povo já está muito machucado. Você está muito pecador. Eu tenho que pregar uma coisa leve, gostosa, o cara sair daqui flutuando. Agora, você pode pregar uma panaceia dessa
E a pessoa pode sair até flutuando mesmo, mas vai continuar flutuando o resto da vida sem ir para o céu, porque sem arrependimento e sem fé salvadora não tem salvação. Sem salvação. E aí? Aí, meu irmão, volte a pregar. O dia que você não tiver nada para pregar, melhor. Você abre lá o texto do Evangelho que diz que Cristo morreu pelos pecadores. E prega só isso. Deixa o Espírito Santo agir a seu favor. E você, presbítero, pastor, professor de seminário, deixa de querer ser maior do que a Bíblia, beleza? É hora de, Baixar a bola, né? baixar a bola e submeter a palavra de Deus. Aliás, Lutero e Erasmo tiveram uma discussão lá no período da Reforma, e Lutero disse para Erasmo: Erasmo, sabe qual é a diferença entre você e eu? É que você coloca a sua razão acima da Bíblia. E eu coloco a Bíblia acima da minha razão. Amém. Eu sou cativo da verdade. Sou cativo das Escrituras. Quando o cara fica com o narizinho empinado e acha que ele sabe mais do que Deus e passa a negar a verdade da palavra de Deus, achando que é o supra-sumo, ele perdeu o rumo, perdeu o bonde da história. E o fim é trágico. É ruim. E afetará gerações. Ô, gente boa, voltar para a Bíblia como palavra de Deus. Amém? Amém. Recomendo que você leia os comentários do mestre Hernandes. É o comercial sem ele ter pedido. Beleza? E vamos orar por você. Amém. Pode ser que você está percebendo que você desviou da mensagem central do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Ó, vamos fazer o retorno? Pastor, posso dar mais uma martelada, como você Você diz? pode dar duas. É muito comum as pessoas falarem, com você e comigo eu tenho certeza que falo com você também. Você escutou o que o fulano disse, o que o Beltrano falou? Os O que você acha? falsos mestres, falando bobagem, heresias por aí afora. E eu respondo, eu não tenho tempo para escutar isso. O tempo é muito precioso. Se eu sei que a fonte não está boa, que a pessoa está ensinando bobagem, para que eu vou gastar meu tempo? Dedique seu tempo para estudar a Bíblia, para mergulhar na Bíblia, para meditar na Bíblia. Então, esse é um outro cuidado que a gente precisa ter. Que às vezes a pessoa nem filtro direito tem para saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e está escutando. De repente vai vir um espinho com carne, vai fazendo uma confusão na cabeça. Olha, se você... É simples, você sabe ler ou sabe escutar. Para que os filtros de Deus sejam, como eles gostam de usar aí, nova modernidade, sejam ativados dentro de você. Beleza? Vamos orar com o mestre Hernandes. Vamos. Pedindo a Deus graça para que os crentes, a igreja, os pastores, todos que estão usando essa palavra, tenham reverência a Deus e respeito à palavra de Deus. Amém. Amém. Ó Deus, a tua palavra tem saído vitoriosa. Amém, de todas Senhor, as batalhas. vencerá. A tua palavra é viva, Amém, Senhor. é poderosa, Amém. ela é a verdade, Sim, Senhor. ela é a lâmpada, ela é a luz. Amém. E nós te adoramos porque recebemos este rico presente, este grande legado que é a tua palavra. Amém, Senhor. Permita-nos que o nosso coração tenha prazer em lê-la, em meditar nela, em assimilar o conteúdo dela e em proclamar esta verdade bendita. Amém. Livra-nos dos enganos, dos falsos Amém. mestres, das falsas Amém, doutrinas. Senhor. Livra-nos, meu Deus, do engano religioso. Por Amém. amor do teu nome, abra os olhos do teu povo, para que não seja enganado pelos falsos profetas, Isso falsos mesmo, mestres, Senhor. falsos apóstolos. Amém. Por amor do teu nome, Senhor, santifica a tua igreja na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém. Muito obrigado por esse tempo de conversa aqui. Que esse tempo aqui seja proveitoso para muitas outras pessoas. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alerta, hein, gente boa? Sala de prosa hoje é para acender a luz aí na sua cuca. Beleza? Volte para a Bíblia. Pregue a Bíblia. E pregue o Salvador Jesus. Aleluia. Um oferecimento de luz para o caminho. E 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Pense numa parceria boa. Boa demais. Conheça aí nas redes sociais, LPC,
Hernandes Dias Lopes. Oitava Igreja, Jeremias Pereira, é só coisa boa. Nós estamos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor dê discernimento e compreensão para que você não seja enganado pelos falsos que ensinam contra a verdadeira palavra de Deus. Deus abençoe, Gerê. Deus abençoe, te guarde, te abençoe, te fortaleça, te enche do Espírito Santo. Amém. E bem assim, cada um dos nossos. Abraço, gente. Até breve. Ó.